Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho de notificação. Hoje, aqui no Mundo na Bola, a gente tem o quadro Tática Futebol Clube, falando de Domenech Torrent. Exatamente, está sendo ventilado aí também como possível técnico do Flamengo, e você vai saber tudo a respeito desse técnico aqui no Mundo na Bola, logo depois da vinheta. Então, galera, estamos aqui de volta para falarmos de Domenech Torrent. A gente sabe que esse final de semana o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que representam aí a cúpula do futebol no Flamengo, se reunirá com o Domenech Torrent e com o Carlos Carvalhal. A gente fez aqui um vídeo do Carlos Carvalhal, você vê aqui no card, aqui em cima, você pode linkar lá, você também vai ver a parte tática, como se desenvolve nos times de Carlos Carvalhal. Mas hoje aqui nós vamos falar do Domenech Torrent, possivelmente o futuro técnico do Flamengo. A gente vai ter uma mesa tática, vai comentar. O que a gente pode falar já de antemão a respeito do Domenech Torrent é o seguinte: ele tem 58 anos e a parte mais característica da carreira dele é ter sido auxiliar técnico do Guardiola por 11 anos. O Guardiola, inclusive, declarou que o Domenech Torrent está preparado para ser técnico principal e que parte do sucesso da carreira do Guardiola refere-se ao trabalho do Domenech Torrent. A gente vai comentar sobre isso lá no final, quando eu falo da minha opinião a respeito da possibilidade dele ser o técnico do Flamengo. Mas vamos ao que interessa, né? A parte bacana aqui do Tática Futebol Clube, que é a nossa mesa tática, tá aí a mesa tática. O que a gente fez? Eu queria, inclusive, agradecer ao nosso amigo Igor Moura, o Igor Moura que nos deu aí algumas indicações aonde a gente poderia assistir alguns vídeos dos jogos do New York City, e a gente desenvolveu essa mesa tática, aumentou essa mesa tática, graças à participação do nosso grande amigo aqui do canal, o Igor Moura. Obrigado, parceiro. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue ver por aqui. Não, a estrutura original do Domenech Torrent é o 4-1-4-1. Gosta de jogar no 4-1-4-1. Se a gente vê o desenvolvimento da jogada, é um time que joga em bloco, né? Um time que participa em bloco, gosta de se movimentar em bloco, sempre no 4-1-4-1, com o volante aqui sendo o responsável pela distribuição de bola. É o carimbador, né, como a gente chamava antigamente. Recebe a bola, faz o passe, a bola normalmente passa por ele. Característica importante é o seguinte, a gente vai ver aqui. O Domenech Torrent é um técnico ofensivo, tá? E para fazer com que o time jogue de maneira ofensiva e tenha 7 jogadores no campo de ataque, tem uma característica curiosa. Ele sempre mantém 3 jogadores na última linha defensiva. Então, por exemplo, no caso aqui, o time está desenvolvendo o ataque pelo lado direito, então o lateral esquerdo compõe essa linha de marcação e libera o lateral para fazer as subidas mais efetivas. E como o time desenvolve as jogadas através de triangulações, ou seja, se você olhar essa região aqui, você vai ver que os jogadores são sempre muito próximos. O time não tem muitas viradas de jogo. As viradas, a bola muda de um lado para o outro através de triangulações. Então, tem essa triangulação daqui, esse triângulo muda, você cria um outro triângulo no meio, a bola vai passando de pé em pé até chegar do outro lado. Não é um processo de virada rápida de jogo. Por quê? Por causa da estrutura organizacional do suporte defensivo. Se essa bola vira muito rápido, você deixa o lado direito descoberto. Então, inclusive, eu melhorei um pouco essa mesa tática comparado com o que a gente apresentou ontem no nosso comparativo entre os técnicos, eu pude observar um pouco mais. E o mesmo acontece do outro lado, ou seja, se a jogada começa pelo lado esquerdo, o lateral direito compõe a linha de marcação e o lateral esquerdo sobe, deixando novamente 7 jogadores no campo ofensivo. Importante que isso não é uma situação ocasional. Você vê isso em quase todos os movimentos ofensivos do time do New York City. Sobem 7 jogadores e ficam 3 atrás, sendo o terceiro jogador, ou seja, o cara que fica do lado dos zagueiros, o lateral, do lado oposto onde a jogada está sendo construída. É o que acontece normalmente. Nesse exemplo aqui que você está vendo, esse jogador mais avançado aqui é o lateral. Ele gosta dos laterais avançando até a linha de fundo. Nesse caso, quando o time precisa recompor, voltar para a marcação, quando o lateral está lá na frente, o time recompõe de uma maneira um pouco diferente, faz um balanço defensivo, não no 4-1-4-1, mas no 4-4-2. Por quê? Porque para voltar ao 4-4-1, o lateral teria que correr demais para voltar, não daria tempo. E ele não gosta muito de fazer com que os meias
fiquem lá atrás marcando. Então ele volta no 4-4-2 e depois ele faz uma girada, ele corrige tudo e aí sim o time volta ao 4-1-4-1. É só uma característica, ou seja, a recomposição volta no momento de contra-ataque, no momento de ataque um pouco mais rápido do time adversário, volta no 4-4-2 ao invés do 4-1-4. Ou 4-1-4-1, exatamente. Outra característica interessante é o seguinte, é a marcação-pressão. A marcação-pressão que o torcedor do Flamengo já conhece, né? Quando o time resolve marcar no campo do adversário a saída de bola, ele marca num 4-3-3. Sobem 3 jogadores lá para marcar a saída de bola e o time desenvolve toda a estrutura de marcação sob pressão no 4-3-3, já conhecido aí dos torcedores do Flamengo, e quando a jogada se desenvolve mais calmamente, volta aí no tradicional 4-1-4-1. O time, vou deixar passando aqui o balanço defensivo enquanto eu comento. Uma das questões características que é muito importante a respeito do Domenech Torrent é que ele representa a escola do Guardiola, né? A escola da posse de bola, do jogo trabalhado, das movimentações e das triangulações, como era desde a época do Barcelona. E é o que a gente vê na estrutura do New York City. Uma das coisas que a gente precisa refletir a respeito, e agora entra a opinião, né? A minha opinião a respeito da possibilidade do Torrent se tornar o técnico do Flamengo. É o seguinte, é a parte da experiência. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Torrent é um conhecedor de futebol. É um conhecedor de futebol. E eu até vejo algumas características nele que são diferentes do Guardiola. Essa que você vai ver aqui, ó, eu vou aumentar na tela, que passou muito rápido na passagem original. Esse é o tradicional 4-1-4-1, mas se o time é atacado e o time precisa marcar com mais eficiência, ele cria um bloco parecido com os blocos que o Simeone cria. Ele recua os volantes e aí ele joga com uma linha de 5, uma linha de 4, com o centroavante, o jogador mais avançado, fazendo pressão. Isso é uma característica que a gente não vê muito no time do Guardiola, mas vê-se no time do New York City. A gente viu em algumas oportunidades, em um jogo que o time estava ganhando, precisou se defender, passou metade do segundo tempo jogando nessas características. Voltando a falar da experiência, agora a gente entra aqui na opinião. O Pep Guardiola, não diria nada diferente a respeito de uma pessoa que é amiga dele, que trabalhou 11 anos com ele e que, né, se aventurou a se tornar técnico principal. Ou seja, a declaração do Guardiola é importante? É importante. Também a declaração do Rafinha, lateral direito do Flamengo, que disse que nos tempos de Bayern ele era um profundo conhecedor de futebol. Então a minha observação é a seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que o Torrent é um conhecedor profundo de futebol. Eu só não sei a capacidade dele de entregar isso como o homem principal do grupo de treinadores, como sendo o treinador principal, o gerente do time, aquele que toma a decisão, aquele que conversa com o elenco, aquele que organiza o elenco, aquele que explica ao jogador e aquele que toma as decisões. É uma diferença muito grande entre ser um auxiliar técnico e ter uma pessoa, um para-raio, uma pessoa que no final das contas toma a decisão, e ser o técnico principal. E nunca ter treinado um time grande. Ele treinou o Girona e treinou o New York. E a questão importante é o seguinte, você olhando o desenho tático do New York, você vê que é um time bem organizado. Você não vê, é um time muito bem organizado. A questão é a seguinte, nos jogos que eu assisti, por exemplo, quando o New York estava sofrendo pressão, você via que a pressão não era muito organizada, ou que os jogadores eram muito fracos. Por exemplo, em um dos jogos, quando o time do New York marcava sob pressão, a gente via que era a orientação do técnico para, em determinado momento do jogo, marcar sob pressão. Os dois laterais do time adversário eram fraquíssimos e as jogadas sempre começavam com eles. Então, a bola batia no lateral, voltava no goleiro, o goleiro dava um chutão para frente. Ou seja, funcionou no New York porque a liga, os times com os quais o New York jogava eram fracos, muito fracos. A gente não sabe se há muita variação, a gente não tem como saber, porque ele só treinou o Girona há 12 anos atrás, e agora o New York, que é de uma liga mais fraca. Então, há de se ter alguma resistência e uma relutância em dizer que ele será o homem indicado do Flamengo. O que dá para dizer é que ele conhece muito futebol.
muito futebol. E o que dá para dizer também é que ele consegue implementar o básico de uma teoria tática boa. Agora, a gente não sabe a capacidade dele de lidar com pressão, a gente não sabe a capacidade dele de lidar com diferentes grupos, porque ele só treinou New York, na verdade. E outra, né, a relação com os jogadores sempre, por muitos anos, por 11 anos, houve um intermediário, uma pessoa muito forte no futebol, que era o Guardiola. Então há de se ter muito cuidado com essa decisão. É um grande conhecedor, mas é um técnico sem experiência. Não tem experiência. É um risco. Aí você decide. Esse foi o Tática Futebol Clube. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. E a gente está sempre por aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Grande abraço. Aí galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!